31 de outubro de 1517. Um simples martelo bateu nas portas de Wittenberg, mas não foi só a madeira que estremeceu naquele dia. O mundo inteiro sentiu o eco daquele som. Martinho Lutero, ele não queria fama, ele não queria aparecer, ele só queria mostrar para o mundo que a salvação, ela não se compra, ela não se negocia. Cristo já deu por nós. E assim nasceram as verdades que assim nos guiam. Sola Escritura, somente a palavra de Deus. É ela que nos guia, nos ilumina e nos corrige e nos mostra o caminho a seguir. Solus Fide, somente pela fé. Não é pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Solus Gratias, somente a graça de Deus. É dádiva, é dom, não é favor imerecido. Solus Christus, somente Cristo, não há outro Salvador, somente Ele é suficiente. Solus Deo Glória, somente a glória a Deus. Todo louvor, toda honra, tudo é dele. A reforma não é uma história antiga. Ela é um convite para hoje. Um chamado para mim e para você. Deus bate na porta do nosso coração, nos perguntando, nos fazendo um convite. Você está pronto para viver pela fé? Para andar diante da glória? Para andar somente com Cristo? Para viver para a glória de Deus? A reforma não acabou em 1517. Ela continua aqui, agora, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja que nunca deixa de ser reformada, somente para a glória de Deus. Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Amém, glória a Deus. Gente, nesse momento, eu queria apresentar aqui o pregador da noite. É o pastor Jordano Brasilino. Ele é casado com a ministra Ainara e pai do Bernardo, do José e do João. Ele é graduado em teologia pelo seminário FTSA e pelo seminário anglicano teológico, o SAT. E hoje ele é reitor da paróquia anglicana do Libertador, a chamada LIB, no bairro de Valentina Figueiredo, João Pessoa. Além do seu ministério pastoral, o pastor Jordano é professor de teologia e escritor. Muitos dos pastores dessa igreja aqui foram seus alunos, eu inclusive fui um deles, e tenho a honra de apresentá-lo hoje nessa noite. O pastor Jordano também dedica-se à formação espiritual e ao aprofundamento bíblico de líderes e de comunidades cristãs. Eu queria que a igreja recebesse com a salva de palmas o pastor Jordano Brasilino nessa noite. Reverendo, é uma alegria ter o senhor aqui. Vamos ter um momento de oração pelo reverendo? Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, nessa noite, revista o teu filho com o teu Espírito Santo, Pai, para que a tua santa palavra seja ministrada de modo a reformar os nossos corações, ó Deus. Usa o teu filho, o conhecimento que o Senhor derramou sobre ele, que isso tudo se reverta em graça, Deus, para a tua igreja hoje, nessa noite. E que os nossos corações saiam daqui transbordantes, cheios de fé, cheios de amor e prontos para uma reforma em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Obrigado, pastorzão. Boa noite, gente. Que alegria estar com vocês aqui nessa noite, celebrando nesse lugar. Que bom estar em casa e que bom estar aqui para adorar aquele que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, aquele que nos salvou pela graça, por meio da fé, Jesus. Alegria estar com você aqui nessa noite. Já fui apresentado, meu nome é Jordano, sou um dos pastores da nossa diocese. Para mim é uma alegria, satisfação compartilhar de Deus com você nessa noite. Nós já falamos aqui em vários momentos sobre a reforma protestante. Conforme foi se aproximando o ano de 2017, ou seja, os 500 anos
da Reforma Protestante, várias igrejas evangélicas adquiriram o hábito de celebrar no dia 31 de outubro a Reforma Protestante. E muitas igrejas adquiriram e continuaram esse hábito de celebrar o dia 31 de outubro, dia em que aconteceu um momento dentro da Reforma Luterana, como sendo um símbolo de algo maior, aquilo que nós chamamos de Reforma Protestante. Essa data recorda o dia em que Lutero teria publicado as suas 95 teses acerca das indulgências e de vários assuntos relacionados. Se nós lemos hoje essas 95 teses, é claro que talvez nós estranhemos o assunto que é discutido ali, talvez não seja algo tão relevante nós imaginemos no mundo hoje. Nós não encontramos, por exemplo, os pilares da Reforma Protestante nas 95 teses, eles não estão lá. As 95 teses falam sobre o assunto das indulgências, que era na época um assunto muito importante, muito relevante e que mexia com muita gente e que deixou muita gente irritada naquele momento. E o que significa falar da Reforma Protestante hoje? Quando nós falamos desse assunto, nós temos que pensar no significado para hoje. Nós não estamos apenas recordando um acontecimento do passado. A gente até poderia fazer isso. A gente até poderia estudar esse assunto como um assunto de história, algo que diz respeito apenas ao passado, algo que passou, que nos influenciou de alguma maneira. Mas, na realidade, o que nós queremos quando nós meditamos sobre essa data é reviver aquilo que é a Reforma Protestante e entender que significado isso pode ter para nós hoje. É nesse sentido que eu te convido a caminhar comigo em torno dos pilares da Reforma Protestante hoje. Embora essa data esteja ligada, como eu disse, à Reforma Luterana, e nós não somos luteranos, ainda assim ele toca num acontecimento que nos afetou, que afetou a nossa identidade, e na realidade afetou o mundo inteiro, de uma maneira mais ampla, e nós devemos refletir sobre o seu significado para nós. Essa data e esse acontecimento toca numa palavra muito importante e muitas vezes mal entendida, a palavra liberdade. Você pode repetir comigo? Liberdade. Falar da Reforma Protestante é falar também sobre essa palavra, liberdade. É uma palavra muito significativa para nós que somos cristãos. Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mensagem de Cristo é uma mensagem de libertação. A liberdade que resulta do conhecimento da verdade. Quando eu conheço a verdade, isso traz liberdade para mim. Enquanto eu estou na ignorância, sem conhecer a verdade, eu não tenho liberdade de fato. Enquanto nós não temos a verdade, nós estamos em trevas. A luz de Deus é nossa verdadeira liberdade. Liberdade no cristianismo não significa fazer o que nós queremos fazer, fazer o que der na telha, fazer o que você imaginar. Não é isso que é liberdade para nós. Liberdade é descobrir a realidade, descobrir quem você é e estar desimpedido para encontrar a felicidade em Deus. Um filósofo que viveu 200 anos atrás, ele mesmo luterano, Hegel, escreveu sobre o significado da Reforma Protestante o seguinte: ele disse: essa é a própria essência da Reforma. O homem, em sua própria natureza, está destinado a ser livre. Ele falou da Reforma como algo que tem um destino. Nós temos um destino de encontrar liberdade. Embora nós não concordemos com tudo o que ele pensava sobre a reforma, há algo importante a ser reconhecido. Entender a Reforma Protestante como parte de um processo em que nós estamos buscando liberdade em Deus, vivenciar plenamente a nossa liberdade. Por isso eu pergunto, mais uma vez, como nós podemos lidar com a Reforma Protestante hoje? Existe uma herança, e em primeiro lugar, honre a herança recebida. O apóstolo Paulo escreveu: contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Existe uma herança espiritual para nós. Nós somos herdeiros. Diga comigo: eu sou herdeiro. Agora diga aí para a pessoa que está ao seu lado: você não é escravo, você não é escrava. Cutuca essa pessoa aí. Diga assim: você não é escravo, viu? Tem que ter o viu no final. Você não é escravo não, viu?
O apóstolo Paulo fala nesse texto bíblico de uma herança. Existe uma herança espiritual para nós. Existe uma herança guardada para cada um de nós. Eu vejo que muitas vezes nós entendemos mal essa herança. Durante o tempo da lei, as pessoas viviam como escravas. Mas muita gente entende mal isso, como se só depois de Cristo nós passamos a ter acesso a Deus, como se antes, na época da lei, ninguém tivesse acesso a Deus. Se você ler os salmos da Bíblia do Antigo Testamento, ele nos garante diversas vezes que Deus atende a oração de todos aqueles que o invocam. Essa é a garantia de Deus. Não existe isso de dizer que no Antigo Testamento as pessoas não tinham acesso a Deus. Isso não é verdade. A palavra de Deus nos garante que Deus, Ele responde a todo aquele que o invoca. Essa é a certeza que havia. Sim, havia ritos, havia cerimônias, havia toda uma liturgia no Antigo Testamento, sacrifícios, havia tudo aquilo, mas nada daquilo impedia as pessoas de terem acesso a Deus. Deus nunca foi um Deus que colocou obstáculos entre o relacionamento nosso com Ele. Deus nunca colocou barreiras entre o nosso relacionamento com Ele. Deus sempre foi esse Pai. Nós vivemos como escravos, muitas vezes, mas Deus sempre foi Pai. Cristo pregava para as multidões dizendo que Deus era nosso Pai, inclusive pessoas que tinham acabado de ouvir falar de Jesus, que estavam começando a ouvir agora a falar dele, que estavam pela primeira vez vendo Jesus, para essas pessoas dizia: Deus é nosso Pai. Mesmo para pessoas que tinham acabado de conhecê-lo, para essas pessoas, Cristo dizia: se tornem filhos do vosso Pai Celestial. Ele já é nosso Pai, nós nos tornamos filhos. Ser filho é uma descoberta, ser filho é um processo. Não é verdade que a filiação é algo que você simplesmente recebeu no passado. A filiação é um processo. Descobrir-se como filho é um processo. E nós passamos a vida inteira descobrindo o que é ser filho, encontrando a nossa filiação mais uma vez. O que é que isso tem a ver com a reforma protestante? Vou já chegar. Muitas vezes, ao longo da história, os cristãos tiveram dificuldade de se sentir filhos. Foi o caso de Lutero. Durante um tempo, aquilo que ele aprendeu de teologia na universidade, aquilo que ele ensinou, inclusive, aquilo que ele aprendeu de espiritualidade no mosteiro, na igreja, colocavam dificuldades na caminhada dele com Deus. E na caminhada de outras pessoas que ele queria ajudar. Lutero, ele tinha um coração, acima de tudo, pastoral. Lutero não estava preocupado só do relacionamento dele com Deus. Lutero queria ajudar as pessoas a encontrar um Deus de graça, a encontrar um Deus de amor. E ele encontrou essa resposta, sim, ao ler a Bíblia. Como nós costumamos dizer, que ele encontrou essa resposta quando ele leu Romanos, quando ele leu Gálatas, quando ele leu as cartas do apóstolo Paulo, quando ele leu o Evangelho de João. E nisso também, ele não caminhou sozinho. Ele foi guiado por escritores espirituais que havia na época, como São Bernardo de Claraval, Santo Agostinho, e o escritor anônimo de uma obra que ele mesmo descobriu, a Teologia Germânica. Lutero recebeu uma herança na época dele, que o ajudou a encontrar Jesus nas Escrituras Sagradas. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você se surpreenda com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer e depois você vai entender. A reforma não foi um movimento do Espírito Santo. Calma, que eu vou complementar essa primeira frase. A reforma não foi um movimento do Espírito Santo. Dizer isso não significa negar a importância da reforma protestante, mas significa ter certos cuidados para não divinizar os reformadores. Lutero e todos os reformadores depois dele cometeram erros. A posição de Lutero contra os judeus, por exemplo, era inaceitável. E nós não podemos jamais desculpar isso, dizendo que era algo da época, que era comum. Em muitas coisas, os reformadores que eles fizeram e ensinaram, o Espírito Santo não estava presente. No entanto, agora eu quero complementar a primeira frase. A reforma não foi um movimento do Espírito Santo, ela foi um conjunto de respostas humanas diferentes a movimentos do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre nos chamando a essa fidelidade e nos chamando a uma resposta. Nós não podemos divinizar, dizer que aquilo que nós estamos fazendo é a obra de Deus e ponto. Existe também a influência humana, o pensamento humano, o trabalho humano, que é importante enquanto trabalho, mas também é falho. Então, se você entende que existe uma herança espiritual, e agora você vai deixar de lado todo tipo de divinização do ser humano, em segundo lugar, encontre sentido nas verdades eternas. O apóstolo Paulo, no mesmo contexto,
em Gálatas capítulo 4, escreveu: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. No momento certo, Deus enviou o seu Filho, para nos dar a liberdade de filhos. E onde está o Espírito Santo, aí a liberdade. Esse Espírito clama dentro de nós, dizendo: Abba, Pai. Esse Espírito nos move a invocar o Deus que é nosso Pai, aquele que nos liberta. A libertação se transforma em adoração. Através da palavra de Deus, que nos ensina sobre Cristo, que nós recebemos a graça por meio da fé, e assim invocamos a Deus para a glória dele. Essas 5 coisas, a palavra, Cristo, a graça, a fé, a glória de Deus, se tornaram símbolos da reforma protestante. Na época da reforma, se você perguntasse a Lutero, ou qualquer um dos reformadores que havia, o que eram as 5 solas, eles não saberiam do que você está falando. Na época da reforma protestante, não se conhecia essa ideia das solas. Na realidade, os historiadores mostram que só algumas décadas atrás as pessoas desenvolveram essa ideia de resumir a reforma protestante a partir das solas. É uma maneira interessante e importante de resumir, mas toda vez que a gente resume, a gente coloca coisa de fora, né? A gente não inclui tudo quando a gente resume. Na época da reforma, como eu disse, a teologia era muito mais diversa. Mas nós costumamos falar das 5 solas: sola escritura, somente a escritura; solo Cristo ou solos Cristos, somente Cristo ou somente através de Cristo; sola gratia, somente através da graça; sola fide, somente pela fé ou através da fé; e soli deo glória, glória somente para Deus. Se você voltasse no tempo, você veria que essas 5 ideias, dentre outras, eram explicadas de maneiras diferentes pelos diferentes grupos protestantes. Nós erramos quando achamos que todos os reformadores estavam ensinando a mesma coisa, tentando propor a mesma coisa, como parte de um mesmo projeto. Isso porque não houve uma reforma protestante, houve várias. Houve vários projetos, várias tentativas, várias ideias, porque envolve o trabalho humano também. Cada uma com seus problemas, mas também com as suas importantes contribuições. Mas elas não proclamavam exatamente a mesma teologia. Havia e há diferenças importantes. E a realidade é que nós só podemos pensar na nossa unidade quando entendemos também as nossas diferenças. Por isso, nós anglicanos temos a nossa própria maneira de entender a reforma protestante. Nosso modo anglicano não é restauracionista. Nós não entendemos que a reforma protestante trouxe de volta um evangelho que estava perdido, que a igreja foi finalmente restaurada, a igreja que estava perdida. O evangelho sempre foi pregado, a igreja sempre esteve ali, pessoas sempre foram salvas, porque Cristo prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A necessidade da reforma não era restaurar uma igreja que estava perdida, mas sim preservar e perseverar o equilíbrio em muitos assuntos em que esse equilíbrio foi perdido. Por isso a igreja anglicana seguiu o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. Assim nós dizemos que a Escritura Sagrada é para nós central, e deve ser sempre para nós central, mas ela não é inimiga da tradição, porque a Bíblia ensina, inclusive, a necessidade da tradição. Dizemos que a fé e a graça são centrais para nós, mas elas não eliminam, não dispensam as nossas boas obras, não dispensam a igreja. Cristo é central e não pode deixar de ser, mas ele não é inimigo daqueles que estão ao seu redor. Só Deus deve ser adorado, mas outras pessoas devem ser também honradas. A Escritura não é inimiga da tradição, a fé não é inimiga das obras, a graça não é inimiga dos meios de graça, nem da natureza humana, Cristo não é inimigo da igreja, e a glória de Deus não é inimiga na honra ao povo de Deus. Com isso, assim como escreveu Paul Tillich, nós preservamos o espírito católico, mas um princípio protestante. Esse equilíbrio anula qualquer ideia de uma livre interpretação da Bíblia, como se cada pessoa pudesse interpretar a Bíblia como quisesse ou como imaginasse.
Uma coisa que foi afirmada por alguns grupos mais radicais da Reforma Protestante. Aliás, no seminário, nós temos aqui vários seminaristas, né? No seminário nós estudamos uma disciplina chamada hermenêutica. É uma disciplina que traz muita alegria para muitos alunos, né? É uma disciplina que alegra os alunos. E dentro dessa disciplina hermenêutica, o que a gente lida? Com interpretar a Bíblia. Você estuda hermenêutica justamente porque você não pode interpretar a Bíblia como quiser. Porque não existe livre interpretação. É por isso que existe hermenêutica, porque não existe livre interpretação. Existe uma interpretação certa, existe interpretação errada. Claro que eu não imponho a você a minha interpretação, mas existem métodos, existem formas, existe uma tradição, existe uma leitura histórica da Bíblia. Uma coisa afirmada pelos reformadores, especialmente os reformadores ingleses, é que a nossa leitura da Bíblia deve estar alinhada com essa tradição anterior à reforma, a interpretação dos pais da igreja na antiguidade. A reforma não é abandono. Reformar uma casa, inclusive o pastor Dudu disse isso no começo da celebração, reformar uma casa não é criar uma casa nova. Reformar uma casa é restaurar aquela casa que está com problemas, que coisas precisam mudar. Às vezes, inclusive, você tem que derrubar paredes e colocar mais novas paredes, porque a causa aumentou, a família aumentou, então você precisa de um ambiente maior. Mas reformar não é fazer do zero. Reformar é levar em conta aquilo que já foi feito, o trabalho que já foi realizado. Nosso caminho é o caminho do equilíbrio. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Nosso caminho é o caminho do equilíbrio. Se equilibre aí, viu? Pode dizer para a pessoa aí, se equilibre aí, viu? Em terceiro lugar, avance na direção da plena unidade. No mesmo capítulo, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Gálatas 4, 26. Assim como Deus é tratado como nosso Pai, a Jerusalém celestial, essa família espiritual, é tratada como nossa mãe na Bíblia. Fazer parte dessa história de Deus é fazer parte de uma família espiritual. Essa família espiritual não é parte de só um povo, mas ela avança para alcançar todos os povos. No começo da igreja foi difícil, inclusive, porque muitos estavam arraigados aos seus costumes e queriam que o evangelho ele caminhasse apenas entre aqueles que eram da nação de Jesus, apenas entre os judeus, que o evangelho estivesse limitado àquele povo. E o Espírito Santo, primeiro no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e fez os discípulos falarem as línguas de outras nações, mas depois também, quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, e o Espírito Santo veio mais uma vez sobre aquela família, o Espírito Santo estava mostrando à igreja que ela precisava romper essas barreiras, ela não podia ficar presa, não, aqui nós estamos confortáveis, vamos ficar aqui apenas em Jerusalém, vamos evangelizar apenas aqui essas pessoas, está muito bom aqui, está muito gostoso. Mas havia uma missão maior para a igreja, haviam barreiras que precisavam ser rompidas, quebradas, para que a igreja avançasse e chegasse em mais lugares, e alcançasse mais pessoas, e assim o evangelho alcançasse o mundo inteiro. Essa família é a família de todos aqueles que foram transformados por Jesus. Você foi transformado por Jesus? Pergunta aí para a pessoa que está falando, você foi transformado por Jesus? Pergunta aí essa pessoa. Pergunta aí, você foi transformado, transformada? Se você foi transformado, você faz parte dessa família. Posso ouvir amém? Você faz parte dessa família. Essa família é daqueles que foram transformados por Jesus, recebidos como filhos. Quem tem Deus como pai e tem Jerusalém celestial como mãe, não escolhe quem é seu irmão. Às vezes a gente pode até querer escolher quem são nossos irmãos. Não sei se você já teve esse, não é? Na igreja, a gente faz amizade com várias pessoas, né? Quem é pastor quer fazer amizade com todo mundo. Mas você, às vezes, né, é um membro da igreja, chegou agora, você faz amizade ali com um número de pessoas, na sua célula, no ministério em que você começa a servir, e você faz amizade com aquelas pessoas. Mas às vezes tem aquelas pessoas que você não tem tanta proximidade. Mas às vezes acontece de ao longo do caminho, o diabo semear alguma coisa de inimizade entre pessoas. E aí você começa a não tratar aquela pessoa mais como seu irmão ou como sua irmã. E a realidade é que nós entendemos que se nós somos parte de uma mesma família espiritual, nós temos que superar essas inimizades.
Nós temos que vencer essas inimizades. Nós temos que aprender a tratar como irmãos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Eu não posso pisar o sangue do Cordeiro com o qual aquela pessoa foi comprada. E em muitos momentos eu vou ter que passar por cima do meu orgulho, vou ter que passar por cima do meu sentimento ruim, perdoar, pedir perdão e me reconciliar. O que nos torna filhos de Deus não é o fato de que nós somos anglicanos, ou protestantes, ou evangélicos, mas a graça que nós recebemos em Cristo por meio da fé. Por isso também nós reconhecemos como nossos irmãos outras pessoas, outros cristãos, como católicos ou protestantes, apesar das nossas grandes diferenças, e oramos para que Deus fortaleça a nossa unidade e nos limpe de tudo aquilo que não vem dele. Nós falamos hoje de uma herança espiritual, que essa família guarda, de um tesouro. Saiba disso, receber uma herança não é só guardar, mas entender que essa herança precisa fazer sentido para o mundo de hoje, que essa herança deve ser colocada a serviço da missão da igreja no mundo de hoje. Essa herança precisa ser posta em prática. Quando nós falamos das reformas protestantes, não falamos só das 5 solas que ficaram famosas na nossa época. Existem várias outras coisas que foram muito importantes, e tão importantes quanto as solas, na época da Reforma Protestante, como o papel do sacerdócio dos cristãos, o sentido do sacrifício de Cristo, a relação entre a igreja e os sacramentos e diversos outros assuntos. Inclusive, uma das coisas que hoje pode parecer muito simples, é a ideia de que a nossa liturgia, o nosso culto, a nossa celebração deve ser na nossa língua, a língua vernácula. Isso pode parecer óbvio hoje, é claro que vai ser na minha língua. E vai ser em qual? É claro que vai ser na minha língua. Mas durante séculos os cristãos estavam acostumados a celebrar numa língua que não era deles, numa língua que eles não falavam. Antes, nos países da Reforma, a liturgia era celebrada em latim, uma língua que a maioria das pessoas não entendia bem. Isso é muito importante, porque assim como a língua muda, a liturgia deve, de tempos em tempos, se ajustar à nova língua do povo, à nova realidade. Há uma preocupação que é bíblica, de que nós devemos adorar com o Espírito, mas nós devemos adorar também com o entendimento. Nós temos que entender aquilo que nós estamos fazendo. Nós devemos adorar o Senhor com a nossa mente, com o nosso pensamento. E eu quero, através disso, te incentivar a conhecer a palavra de Deus, a estudar essa palavra, a se alimentar dessa palavra. Isso é colocar a nossa herança em prática. Uma herança que não foi criada por nós hoje, ou criada pelos reformadores há 500 anos, mas que pertence à Jerusalém celestial, repassada de geração em geração. Nós vamos dar ouvidos a essa mãe espiritual. A reforma protestante tem uma mensagem, mas a mensagem da reforma protestante não é a de autoglorificação. Nós não podemos celebrar a Reforma Protestante simplesmente dizendo, olha que maravilha que nós somos influenciados pela Reforma Protestante, que nós já somos reformados, olha que maravilha, como nós somos ótimos. Essa não é a mensagem da Reforma Protestante. A mensagem da Reforma Protestante é analisar de novo como nós estamos, de maneira crítica, sim, mas em busca de avançar na direção dos planos de Deus. Hoje nós lembramos da reforma, discernimos as reformas e avivamos a nossa esperança para os frutos daquilo que nós temos vivido. Um dos maiores desafios hoje para os cristãos tão diferentes é caminhar nessa unidade, reconhecendo o nosso tesouro comum e a nossa esperança de participar da mesma cidade celestial. E eu queria que agora a gente tivesse um momento de oração. Você pode ficar de pé comigo? Eu queria que a gente orasse selando esse compromisso. E eu queria mais, além de pedir que você fique de pé, como eu disse, eu sei que tem vários seminaristas aqui, eu queria pedir que todos os seminaristas aqui presentes, e os alunos aí da escola da Bíblia, escola bíblica, queria chamar vocês para vir aqui à frente, eu queria orar por vocês. Queria também convocar os pastores aqui presentes para, por gentileza, estarem aqui orando. Olha aí os seminaristas. Nessa hora os seminaristas eles vão caminhando assim mais devagar. Eu não queria que ninguém soubesse que eu sou seminarista, né? Alguém talvez pense assim. Não queria que ninguém soubesse. Os alunos da escola da Bíblia aí também, escola bíblica. A palavra de Deus deve estar no seu coração.
Eu queria que nós intercedêssemos agora, selando esse compromisso que deve haver entre nós para com a palavra de Deus. Essa palavra traz transformação, esperança, alimento. E essa palavra também reforma a nossa vida. Talvez hoje nós estejamos precisando de mais uma reforma espiritual. Talvez hoje nós estejamos precisando de mais uma renovação pelo poder do Espírito Santo. E se você está disponível, ore comigo. Pai Celestial, eu creio que nós não estamos aqui em vão, que o Senhor nos trouxe a este dia, a esta data, a esta noite, porque o Senhor deseja trabalhar no nosso coração. Senhor, existe um compromisso da parte dessa igreja e de cada pessoa aqui presente, Senhor, de viver a Tua palavra de maneira poderosa, acreditando que essa palavra não é só conhecimento para a nossa mente, ela é transformação para a nossa vida e para a nossa realidade. Nós cremos que há um poder agindo na igreja através dessa palavra. Nós cremos que assim como quando Pedro pregou diante da família de Cornélio e aquela família recebeu o Espírito Santo, assim também onde a tua palavra é pregada, o Espírito Santo vem e transforma vidas. Eu te peço nessa noite, Senhor, que mais uma vez venha sobre nós aqui o teu Espírito Santo, renovando esta igreja, renovando cada vida aqui presente, Senhor. Nós queremos selar o nosso compromisso contigo, um compromisso de sermos fiéis a essa palavra, de permitirmos que essa palavra nos transforme, de permitirmos que essa palavra nos corrija, de permitirmos que essa palavra nos tire da situação confortável em que nós estamos e nos motive a avançar, a dizer sim para a missão do Senhor, a dizer sim para a visão desta igreja, a dizer sim para o teu plano profético para nós. Eu te peço, Pai Celestial, que teu Espírito Santo esteja sobre cada vida aqui, Senhor, e que o nosso coração possa arder de novo, Senhor. Tanto tempo depois da reforma protestante, 200 anos depois dessa reforma, as igrejas estavam frias, havia muito conhecimento, mas havia pouca vida. E Deus motivou homens e mulheres a iniciarem um novo movimento na direção de viver mais plenamente os teus planos. Nós nos reconhecemos como evangélicos graças a esse movimento que abalou as igrejas daquela época. Eu te peço, Pai Celestial, aviva esta igreja de novo, Senhor. Aviva cada seminarista aqui presente, aviva cada pessoa aqui que estuda a tua palavra, aviva cada líder nessa igreja, de célula, de ministério, aviva os pastores dessa igreja, Senhor. Aviva cada coração aqui, para que nós possamos entender a nossa identidade e viver conforme o poder do teu Espírito Santo. Eu te peço, Pai Celestial, renova os nossos corações. Nós cremos, Senhor, que existe muito mais, e que até agora talvez nós só tenhamos vivido a superfície daquilo que o Senhor tem para nós. Há águas mais profundas, há um poder maior a ser derramado. Nós queremos te conhecer, Senhor. Assim como disse João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Senhor, nós estamos aqui para nos diminuir, Senhor. Não estamos aqui nesse lugar para celebrar nós mesmos, mas para nos diminuir, para que através de nós o Senhor seja elevado, engrandecido e adorado. Sonda os corações nessa noite, Senhor. Cura, Senhor, cada coração que talvez ainda não tenha entendido o seu lugar nessa família, que talvez ainda não tenha entendido o seu lugar no reino de Deus, que talvez ainda não tenha entendido a sua identidade. Cura os corações nessa noite, Senhor, e nos permite avançar para a glória do teu nome, em nome de Jesus.